Você me ouve, pastor Ricardo? Aplauda o Senhor pela minha certeza. Salve a todos, papai, Senhor Jesus. Amém. Sem muita delonga, abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18. Louvado seja o Eterno. Exaltado e glorificado seja o nome de Jesus. Jeremias capítulo 18. Jeremias do lado de Isaías, do lado de Salmos. Jeremias capítulo 18. O título é A Casa do Leito. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e vi que estava fazendo uma obra sobre as rodas, e o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu entrar, no momento em que eu falar contra uma nação, contra um reino, para arrancar, para derrubar e para destruir, se tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer. No momento em que eu falar de uma nação, de um reino, para edificar e para plantar, se fizeram mal diante dos meus olhos, não dão ouvidos à minha voz, então eu me arrependerei do bem que tinha lhe falado, que lhe faria. Eu quero que só as mulheres repitam o versículo 7 e o versículo 8. No 3. 1, 2, 3 e... O versículo 9 e 10, só os homens. No momento em que eu falar acerca da nação do rei, para edificar e estabelecer. E se ele fizer o que é mal perante a mim, eu não der ouvidos à minha voz. Então, do mesmo modo, me arrependerei do bem que faria. O versículo 7, 8, 9 e 10, só a igreja. No momento em que eu falar contra a nação, para arrancar, para derrubar, para destruir. E se a nação contra a qual falar se também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer. No momento em que falar Olha para o irmão do seu lado e diga assim: me refaz. Me refaz. Eita agora. Aleluia. Pegou a visão? Glória a Deus. Fala com mais fé para ele, diz assim: me refaz. Me refaz. Confesso que quando Jesus, poderia se assentar, quando Jesus me encontrou,
Ele começou a restituir minha vida. Quem foi restituído por Deus? Quem era eu? Era aquele moço daquela música. Eu era um bêbado, andava drogado, mas encontrei Jesus. Esse era eu. As pessoas olhavam e falavam: vai morrer ou vai ser preso? Meu cabelo então, depois você veio bonitinho, tinha dread, tinha 50 piercing no rosto, cobrava R$50 para assustar 2 quartos de cozinha sem banheiro. O banheiro era mais caro. Esse era eu. Minha sogra era o sogrinho que pedia a Deus. Chegava em casa, na casa da minha esposa, toda uma vez com uma tabela terrível. Só Jesus na causa. Esse era eu. Mas eu vim para Jesus. Glória a Deus. E quando eu vim para Jesus, eu falei: eu preciso fazer diferente. Porque no mundo eu me prostituía, eu usava droga, eu fazia o pior. Mas para Jesus eu vim fazer o melhor. Glória a Deus. Então, quando eu vim para Jesus, eu olhei e disse: Senhor, me refaz. Aleluia, Deus. Tira toda a sujeira, Senhor. Glória a Deus. Coloca um novo cântico na minha boca. Muda minha história, Deus. Glória. E essa é a minha oração. Pedindo para Deus me restituir todos os dias. Só que nós pensamos que Deus vai restituir só a gente. Muitas vezes nós temos que pedir para Deus restituir o nosso casamento, para não ficar na mesmice, para escrever uma nova história. Porque o homem não é aquele que conquista várias mulheres, mas sim aquele que conquista a sua todos os dias. Aleluia. Todos os dias você tem que conquistar a sua esposa. Você tem que ser um pai bom para os seus filhos. Você tem que honrar a sua casa. Você tem que honrar as pessoas que estão do seu lado. E você não vai fazer nada sozinho. Porque senão fica aquela rotina. Você tem que chegar diante de Deus e falar: me refaz. Aleluia. Quem está entendendo a mensagem? Aí a gente vem para Jesus e começa a comer, começa a beber e começa a ter uma vida boa, né? Porque o crente não bebe, não fuma, mas come, bebe, faz filho, que é uma beleza. É ou não é? Pega uns pezinhos a mais. Não é assim ou é só comigo? Quando vai ver, a balança já não está legal. Aí já vem a namorada de Satanás, a tal da diabetes, tem um monte de coisa. A gente já começa a ficar: opa, peraí, isso aqui não é para mim não. Aí o meu casa está com uma pancreatite, eu nunca sabia o que era isso. Fui para o hospital, quase morri. Jesus me deu uma nova oportunidade. Quem recebeu? Eu tenho algumas datas de aniversário, eu tenho algumas. Aí eu olhei para Jesus e falei: me refaz. Lá vai eu de novo, orando a Deus para me restituir. Mas eu preciso tomar uma posição. Eu preciso me converter todos os dias dos meus pecados. Eu preciso pedir para todos os dias para Deus restituir e me fazer um vaso novo. Eu preciso me esforçar todos os dias. Ali entrei para uma academia, lá está eu, 6h30 da manhã, correndo que eu doido, lutando. Parei de comer algumas coisas, de 100 quilos, hoje 104 quilos, hoje eu estou com 83. Era para você estar no grau mais forte, mas tudo bem. Você não sabe o preço que eu paguei. Você sabe que eu tirei a Coca-Cola, tirei a Zafira. Meu filho olha para mim de vez em quando e fala: pai, você precisa correr mais. Eu falo: você está pensando que eu tenho 18 aninhos? Entendeu? Mas graças a Deus, Deus está restituindo. O que você quer dizer, pastor? Que assim é a minha vida e a sua vida. Todos os dias Deus nos dá a oportunidade de escrever uma nova história. Eu sei que não é fácil, mas enquanto você tiver vida, vai ter luta, vai ter dificuldade. Mas todos os dias você pode chegar diante de Deus e falar: Senhor, sozinho eu não vou conseguir. Sozinho, Deus, eu não vou chegar em lugar nenhum, Deus, mas aqui tem um coração, Deus,
E muitas vezes eu ia para a missão, muitas vezes ia 50 e às vezes só ia um. Quem era um? Só eu. E muitas vezes eu murmurava. Falava, Senhor, estou sozinho. E aquela multidão? Mas muitas vezes Deus queria tratar comigo. Deus falava, você não está sozinho, eu estou contigo. Aí veio a pandemia. Fechou tudo, não dava para ir para lugar nenhum para fazer a obra. Aí veio aquela saudade no coração. Tá vendo? Quando você estava sozinho, você reclamava, e agora? Lá vai eu de novo, Senhor, me refaz. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus. Eu largo tudo pra viver tudo. Eu largo o erro pra viver Jesus. Eu largo a vida pra viver a tua. Oleiro me refaz. Eu largo tudo pra viver o tudo. Deus, tu és tremendo, Senhor. Te busco como o ar que preciso respirar. Quebra-me quantas vezes quiser. Me refaz. Santo, santo, santo. Pede para Deus te ajudar nessa peleja. Deus é um Deus de vitória. Cante mais forte, me refaz. Me refaz. Oh, me refaz. Eu quero ser como tu és. Me ensina a ser Jesus. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Eu largo tudo pra viver tudo. Eu largo o erro pra viver Jesus. Eu largo o erro pra viver Jesus. Eu largo a vida pra viver a tua.
uma mensagem. Nós que somos ministros da palavra, antes de Deus falar com a sua igreja, primeiro Deus fala primeiro com nós. Nós necessitamos ouvir a voz de Deus. Neste texto de Jeremias, capítulo 18, Deus tem um encontro com Jeremias. Versículo 1 diz que a palavra do Senhor veio a Jeremias. Deus queria pregar sobre a vida de Jeremias. Deus tinha uma palavra para Jeremias. Deus queria ministrar sobre a vida de Jeremias. Então Deus desceu na casa para ter um encontro com o vaso e disse: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, Jeremias. Só pode pedir para quem levantar, quem está prostrado, quem está deitado ou quem está sentado. Mas Deus não fala com quem está prostrado, quem está sentado. Deus fala com quem está de pé. E Ele diz: levanta-te, Jeremias. Levanta-te, Jeremias. É noite de se colocar na posição, Jeremias. É noite de se levantar, Jeremias. É noite de se colocar na brecha, Jeremias. Eu tenho encontro com você. Levanta-te, Jeremias. Não é noite de ficar caído, não é noite de ficar prostrado, mas é noite de se levantar. Deixa eu ver se tem Jeremias aqui nesta noite. Deixa eu ver se tem Jeremias nesta noite. E a palavra do Senhor diz: levanta-te, desce. Desce para a oração, Jeremias. Volta para as madrugadas, Jeremias. Volta para fazer a obra, Jeremias. Quanto mais você se envolve comigo, mais eu se envolvo com você. Quanto mais você se relaciona comigo, mais eu vou se relacionar com você. Jeremias, desce, Jeremias. Imagina Jeremias se levantando e ouvindo a voz de Deus, porque Jeremias não tinha um coração duro, ele estava sensível para ouvir a voz de Deus. E é necessário de nós se dispor, é necessário nós se levantar, é necessário nós ouvir a voz de Deus. Por isso que a primeira palavra que Deus fala para Jeremias é: se põe na brecha, abre seu coração, Jeremias, para ouvir a minha voz. Não está entendendo? Abre seu coração para ouvir a voz de Deus. Se desligue do mundo e ouça a voz de Deus. Se desligue das coisas e ouça a voz de Deus. Agora Jeremias descendo e ouvindo a voz de Deus. Mas a palavra de Deus é para Jeremias essa: vai à casa do oleiro. Muitas vezes nós queremos só que Deus fala conosco e nos mostre anjos, querubins, mas Deus queria falar assim: olha, eu preciso que você veja uma obra. Eu preciso que você veja uma obra trabalhando. Eu preciso que você vá à casa do oleiro. E tem muitas pessoas que não querem ir na casa do oleiro. Mas deixa eu falar para você: a igreja ainda é a casa do oleiro. Deixa eu ver quem quer ser tratado pelo oleiro assim. Porque é lá na casa do oleiro que nós ouvimos a voz de Deus. É na casa do oleiro que nós relacionamos na casa de Deus. Então talvez você esteja nessa live, mas nunca se esqueça de vir na casa de Deus, na casa do oleiro. Lá a mensagem: Jeremias, desce a casa do oleiro. Lá não tinha anjo, lá não tinha querubim, mas tinha um simples homem. E Deus queria mostrar para Jeremias um homem trabalhando. O homem estava trabalhando, e o texto diz: e descia a casa do oleiro. Ele viu que estava fazendo a sua obra sobre as rodas.
Ele estava fazendo vaso sobre as rodas. Ele estava tratando o vaso sobre as rodas. E eu acho interessante o tratamento de Deus. Porque eu já enterrei a minha mamãezinha. E depois de ter cremado ela, me entregaram uma simples caixinha. E naquela caixinha tinha simplesmente um saco de pó. Eu e você não somos nada. Eu e você não somos nada. Deus é tudo que você precisa. Deus é o seu bem mais precioso. O seu bem mais precioso é a presença de Jesus. Ainda dá tempo de recomeçar. Ainda dá tempo de quebrantar o coração. Ainda dá tempo de se entregar na presença de Deus. Do pó viemos e do pó nós vamos voltar. Mas a questão é o que eu e você temos apresentado. Você não está fazendo nada para o homem. Você está fazendo tudo para Deus. E a sua recompensa vem do céu. Talvez o homem não te recompensa, mas fica tranquilo. Deus está vendo. Tem recompensa do céu para você nesta noite. Vale a pena orar, vale a pena restituir, vale a pena pedir para Deus te refazer. Mesmo que muitas vezes você não tem força. Mesmo que muitas vezes você não tem força, você fala: Deus, me refaz. Ah, Jeremias na casa do oleiro. Vendo o oleiro trabalhando, fazendo vaso. O oleiro está trabalhando. Ah, Senhor. E o oleiro está fazendo vaso. E o vaso que ele está fazendo se quebra na mão do oleiro. Não foi o oleiro que quebrou o vaso, mas foi o vaso que se quebrou na mão do oleiro. Ah, pastor, eu não estou entendendo. Muitas vezes é nós que se quebramos na mão do oleiro. É os nossos pecados que nos afastam da presença de Deus. É as nossas emoções que nos afastam da presença de Deus. É os nossos caminhos que nos afastam da presença de Deus. Mas fica tranquilo, se você está na mão do oleiro, o oleiro faz vaso novo. Se você está na mão do oleiro, fica tranquilo. Você pode pedir para Deus te refazer. Você pode pedir para Deus te dar força, porque Ele vai te refazer. Porque há momentos que nós se quebramos na mão do oleiro. Mas também há momentos que é Deus que quebra o vaso. E eu provo isso. Há momentos que é Deus que quebra. Porque Deus é um Deus de oportunidade. Ah, pastor, por que vocês querem se refazer? Porque eu sei que é a minha última oportunidade. Se eu não voltasse para Jesus, eu estava morto. Eu não sei você, mas eu abracei a minha última. Aleluia, Deus. Se eu não voltasse para Jesus, eu tinha descido a sepultura. Deus manda Jonas ir para a cidade de Nínive pregar o evangelho. O povo se arrepende dos seus pecados. E a Bíblia vai nos falar que ele se converte. E Deus ia destruir aquela cidade e acabar com tudo. Mas porque o povo se converteu, a Bíblia vai nos falar que Deus então salva aquele povo. Ah, pastor, eu não estou entendendo. Deus ia matar uma nação inteira. Mas o povo se arrependeu. E Deus então se arrependeu do mal que ia fazer. Mas talvez aquele povo achou que estava bom. Tá bom não. Passou 100 anos. O povo voltou a pecar, pastor. Lá vem o profeta Naum. O profeta Naum vem na casa e diz: Deus deu oportunidade para vocês, ninivitas. Vocês voltaram a fazer tudo o que estava fazendo de novo. Então vai morrer todo mundo. Aleluia, Deus. E se você ler o livro de Naum, são apenas poucos capítulos, mas Deus acaba com os ninivitas. Aleluia, aleluia, Deus.
Deus deu a oportunidade. Aleluia, Jesus. E o povo voltou a fazer a mesma coisa. Deus assim, a paciência de Deus acabou. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Aleluia. 2 semanas atrás, tinha um jovem internado na casa de recuperação e ele não sabia que era a última oportunidade. Estava na casa de recuperação e estava reclamando. Estava comendo, estava bebendo, estava sendo tratado, estava orando e estava reclamando. Saiu da casa de recuperação e foi roubar. Morreu. Não perca a sua oportunidade. Aqui também no texto diz que Deus leva Jeremias na casa do oleiro para falar: olha, estou vendo que Judá é a mesma coisa. Esse povo me adora com a sua boca, mas seu coração está longe de mim. Então, Jeremias, você está orando pelo povo, eu vou te mostrar o que o povo está fazendo. E a Bíblia vai nos falar que Jeremias então desce à casa do oleiro e Deus mostra para ele o que ele estava fazendo. E a Bíblia vai nos falar que o oleiro está trabalhando. O oleiro está trabalhando em cima do vaso e Jeremias está vendo o oleiro trabalhar. E Deus fala para Jeremias: está vendo esse vaso, Jeremias? Esse vaso se quebrou na minha mão. Mas fica tranquilo, eu sou um Deus que faço um vaso novo. Eu sou um Deus que restitui o vaso. Eu sou um Deus que faço o fim virar começo. Mas o vaso precisa querer. O vaso precisa ter a brecha. O vaso precisa descer. Porque Deus não pode fazer nada se ficar com o coração duro. Larga esse coração de pedra e se arrepende. Volta a orar como você orava. Volta a evangelizar como você evangelizava. Volta a buscar como você buscava. Deus desce na casa para falar: Jeremias, olha o povo, Jeremias. Cadê o primeiro amor, Jeremias? Cadê aquele povo, Jeremias? Cadê o seu coração, Jeremias? O povo está pensando só em si. O povo esqueceu, Jeremias. E eu estou dando uma oportunidade para ele, Jeremias. Porque Deus é um Deus de oportunidade. E Deus fala para Jeremias: no momento em que eu falar contra uma nação, contra um reino, para arrancar, para derrubar e para destruir, se a tal nação contra a qual eu falar se converter, me refaz, Senhor. Senhor, Deus, me ajude a melhorar cada dia. Se a tal nação se converter no seu mau caminho, se a tal nação abrir seu coração, e o texto diz: se a tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, arranca de mim, ó Deus, a maldade, e também se arrepender do mal, eu também pensava em salvar, em fazer, no momento em que eu falar para uma nação, para um reino, para edificar e para plantar, se fizeram mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então eu me arrependerei do bem que tinha lhe falado que lhe valia. Pastor, eu não estou entendendo. A morte e a vida estão nas suas mãos. Deus estava falando para aquele povo. Deus desceu na casa para mostrar para Jeremias e falar: Jeremias, eu estou dando uma oportunidade para aquele povo, para ele se converter e voltar para a minha presença. Ah, pastor, eu não estou entendendo. Deus está te dando uma oportunidade de você orar como você orava, de você buscar como você buscava. Deus está com saudade de você na madrugada. Deus está com saudade quando você se envolvia na obra. Para de olhar para as pessoas e olha para o autor e consumador da sua fé. Para de olhar para o homem. Se você olhar para o homem, você vai cair. Olha para o céu, porque ele vai estar contigo. Quando ninguém estiver contigo, ele vai
depende de você. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Você já pensou quantas pessoas eram para ser ganhas e muitas vezes você fica com o seu coração duro e não quer ganhar, e você fica atrasando o seu ministério, você fica atrasando a sua obra, e o oleiro fica só olhando. Queria usar, mas não coloca na brecha, É verdade. só pensa nele mesmo, só pensa nos seus bens materiais, Ensina, Senhor. e o oleiro fica só olhando. Mas fica tranquilo, viu? A paciência de Deus tem limite. E com Deus não se brinca. Aleluia. E sabe qual a pior coisa? É pregar para quem tem coração duro. Pronto, falei. Não gostou, bebe água. Irmão, a gente está querendo falar de Jesus, a pessoa não quer ouvir. Você não está vendo que talvez você vai morrer, meu irmão, vai descer a sepultura e vai para o inferno? Está pensando que é brincadeira? Fica com esse coração duro. Ah, pastor, não vou orar. Ah, pastor, não gosta de ir para a igreja. Ah, pastor, não gosta de ler a Bíblia. Não gosta de escutar o louvor, mas no sambinha gosta. Comer todo dia come. Beber todo dia bebe. Mas quando está na prova, ora por mim. E Deus ali olhando e falando assim: até quando esse povo vai ficar assim, cocheando dois pensamentos, adorando a Baal, e quando precisava adorava a Deus, aí quando não precisava adorava a Baal, quando precisava adorava a Deus. Deixa eu falar para você, Deus não é Uber para você chamar só na hora que você precisa. Deus tem que estar com você a todo tempo. Deus tem que estar com você a todo minuto. Quando você acordar, você não pode pegar primeiro o celular. Toma o seu joelho primeiro para orar. Toma o seu joelho primeiro para ler a Bíblia. Fala com o Mestre. Foi Ele que te deu a vida. Foi Ele que te deu a sua família. Foi Ele que te deu o seu trabalho. Foi Ele que te deu a sua saúde. Então adora o Senhor nesta noite. Então veio a mim a palavra do Senhor. E o texto diz: no momento em que eu falar contra uma nação, contra um reino, para arrancar, para derrubar e para destruir, se a tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer. Aleluia, Deus. Olha lá Jeremias, ouvindo a voz de Deus. Talvez Jeremias estava ali, clamando pelo povo. Talvez Jeremias estava ali, orando pelo povo. Talvez Jeremias estava ali, buscando pelo povo. Mas Deus falou assim: vem cá, Jeremias, vou te mostrar para você ver no oleiro o que o povo está fazendo. Eu vou te mostrar com o oleiro trabalhando, que esse povo não quer nada com nada. E eu vou ser sincero com você, eu estou dando uma oportunidade, porque o castigo está vindo aí. Se esse povo se converter, fica tranquilo, eu tenho bênçãos, eu tenho restauração, eu tenho restituição. Mas se esse povo não se converter, fica tranquilo, vai todos cativos. Por isso que eu vejo muitas pessoas saindo da igreja e indo para o mundo, achando que o mundo tem alguma coisa para oferecer. Quem é do altar, o altar sempre vai chamar. Aleluia. O mundo vai te iludir, mas o altar sempre vai te chamar. Talvez você não morreu ainda, porque tem pessoas que intercedem por você. Ah, pastora, não estou entendendo. Talvez Deus tenha salvado a sua casa por amor de você que está na igreja. É por causa da sua oração que Deus está salvando aqueles lá. É por causa da sua intercessão que Deus está salvando eles lá. Ah, pastor, eu não estou entendendo. Deus
salvou a minha vida por uma mãe que orava. Deus salvou a minha vida por uma esposa que orava. Deus salvou a minha vida pelas irmãs que oravam. Pastor, eu não estou entendendo. Vale a pena você orar pelos seus. Vale a pena você orar pela sua família. Vale a pena você orar pelos seus filhos. A Bíblia vai nos falar que Jó apresentava uma oferta em favor da sua casa. Porque se algum deles tivesse pecado, ele falava: Senhor, perdoa os seus pecados, Senhor. Ah, pastor, eu não estou entendendo. Através da sua oração, Deus está enviando um anjo lá. E eu creio que um dia ele vai estar aí do seu lado. Ela vai estar do seu lado. Deixa eu ver quem crê aqui. Dá uma linda salva de palmas para Jesus. O verdadeiro arrependimento por parte dos homens efetua a mudança por parte de Deus. Vou repetir isso aqui. O verdadeiro arrependimento por parte dos homens efetua a mudança por parte de Deus. Vou repetir mais uma vez para você não esquecer. O verdadeiro arrependimento por parte dos homens efetua a mudança por parte de Deus. Aleluia! Deus só vai poder operar se você falar assim: Senhor, eu me arrependo, Senhor. Deus só vai se restituir se você falar: eu me arrependo, Senhor. Pastor, eu não estou entendendo, então eu vou descer o nível da mensagem. Põe a boca do pó, que talvez ainda haja esperança. Vou repetir isso aqui. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. É você olhar diante dos céus e falar assim: Senhor, me ajuda, Senhor. Uma palavra linda que o menino fala: me ensina, Senhor. Os jovens têm tantas gírias no mundo. Você tem que pegar essa da igreja e você fala assim: Senhor, eu quero aprender contigo. Você tem que ser humilde e falar: Senhor, me ajude a melhorar, Senhor. Ah, Senhor, Deus, ó Pai amado, sem o Senhor eu não vou conseguir. Me dá força, Senhor. Você acha que nós somos super crentes? Não somos. Muitas vezes queremos parar. Muitas vezes queremos desistir. Muitas vezes queremos voltar para trás. Mas posso falar algo para você? Tem uma essência aqui dentro. Aleluia! Tem algo aqui dentro que é maior que as nossas vontades. Tem algo aqui dentro que é maior que os nossos desejos. Tem algo aqui dentro assim que nos dá força. Quando nós ouvimos aquela voz que nos fala: levanta-te. Aleluia! Quando é que nós ouvimos aquela voz, dá um algo tão grande que diz: desce a casa do oleiro. A sua força não vem do homem, mas vem do céu. A sua esperança não vem do homem, vem do céu. E muitas vezes é Deus que te pega na sua mão e fala: vou te levar na casa do oleiro. Eu vou caminhar contigo, meu servo. E com alguns Deus conversa assim, falando no carro. Com outros lavando uma louça. Mas Deus assim está assim, ó, tocando com vaso, ó. Vem caminhar comigo, ó. Vem ouvir minha voz, ó. E você sai transformado. Você sai restituído e ouvindo a voz de Deus. Mas precisamos ser moldados pelo Senhor. Aleluia, Deus! Precisamos ser curados pelo Senhor. E muitas vezes esse coração de pedra, ou coraçãozinho, né? Não quer perdoar, não quer abraçar e ainda faz bico. É só lá em casa que tem isso aí, né? Aqui não tem não. É só eu que faço os biquinhos de vez em quando. Não vou. É só eu, né? Fica tranquilo.
Mas Deus sabe como tira o coração de pedra. Deus sabe como trata o vaso. Deus sabe como restaura. Deus sabe como te trazer de volta. Deus sabe como te levar para pedir perdão. Tinha uma funcionária que foi lá, fez algo terrível, me colocou na justiça e eu paguei de novo 20 mil reais para ela. Já tinha pago, tive que pagar de novo. Ela veio na loja pedir perdão, eu com aquele negócio do certo, eu não vou dar pedir perdão. Ela olhou para mim e falou: você me perdoa? Eu falei: tirando o motorista de ônibus, tudo passa. Ela foi lá, comprou uma calça e falou assim: ó, você me perdoa? Eu falei: tirando o motorista de ônibus, tudo passa. E posso falar para você? Não perdoei. Só que Deus sabe como trata com vaso. Depois eu descobri que a mãe estava com câncer. Deus usou a vida da pastora e a pastora falou: ai, de quem toca em você. Foi um reboliço, irmão, terrível. A mãe estava com câncer, o relacionamento dela destruído, e eu não liberei o perdão. Só que um certo dia, Deus me levou na casa do oleiro. E Deus sabe como tratar o vaso. Deus sabe como tira as pedras do barro. Porque para fazer um vaso novo, primeiro precisa tirar as pedras. Porque se não tira as pedras, o vaso não dá liga. E nós pedimos para Deus fazer um vaso novo, mas está cheio de pedra. E é preciso tirar as pedras do vaso para o vaso pegar liga. E Deus me leva na casa do oleiro e fala assim: agora é a sua vez. Está no hospital, está com pancreatite, de cada 10, 9 morrem. Vem na conta, quem que você vai pedir perdão? Você acredita que na hora eu lembrei dela? Não, a gente lembra que é uma beleza. Não do céu, a gente fica tão humilde. Nossa, na casa do oleiro, cheio de dor, morfina, só ai, 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 ai. O coração fica tão sensível. Lembrei de uns 3, irmão. Não sei quando você vai lembrar, mas Deus sabe quando trata com vaso. Você ri porque não foi você. E eu lá assim, letra A, vamos começar. Me perdoa. Humildezinho, não tinha mais bico. E veio pro outro. Me perdoa. Mas eu estava certo. Deus não quer saber quem é que está certo e quem é que está errado. Pronto, falei. Não importa quem é que está certo ou quem é que está errado. Deus quer que você faça as pazes. Ou você vai querer descer a sepultura com água no coração, com risco de ir para o inferno. Você vai querer descer a sepultura sem perdoar. Perdoa esse pai, perdoa essa mãe, perdoa seus parentes, perdoa seus amigos que tiver para resolver nessa terra. Resolva, tira essa pedra do coração. Tira essa pedra do coração. E eu não quis descer, eu subi com essa pedra. Porque com essa pedra eu não ia descer. Falei: aqui não. Se for para subir, vou pedir perdão. E eu disse: ó, quando eu pedi perdão, eu rapidinho, ó, recebi alta. Olha, a dor foi passando. Deus deu umas receitas, irmão. Coisa linda. Era assim que Deus queria com o povo, que ele se convertesse. Mas o coração de pedra não deixava ele se converter. Porque se você entregar uma oferta aqui no altar e você tiver mágoa do seu irmão, a Bíblia diz: vai lá e pede perdão primeiro. E depois vem e entrega a sua oferta. Porque Deus não vai receber a oferta de qualquer jeito. Ah, pastor, estou entregando a oferta com o coração sujo, com o coração sem perdão. Ah, pastor, então nessa noite é a hora de você ligar e falar: letra A, vou começar, me perdoa. Letra B, vim fazer as pazes. Ah, pastor, saí brigado com a minha esposa, chega lá e entrega uma flor.
Fala que ama. É assim. Você acha que quantas vezes eu tenho que fazer isso lá em casa? Pronto, falei. Porque com mulher é um negócio difícil. Todas as vezes elas estão certas e todas as vezes elas ganham. E se vai brigar com ela, ainda tem que fazer cara de boi. Pronto, falei. E é sempre nós saímos no prejuízo. Não é assim ou não? E sai caro ainda. Sai caro. Então eu posso falar, você não está dizendo melhor ficar quieto, irmão. Hoje eu estou numa maturidade que eu escolho as guerras que eu quero entrar. Eu não entro mais em qualquer guerra, não. É assim mesmo. É prejuízo, irmão. E muitas vezes nós temos que olhar e falar assim, meu casamento, como é que está? Deus refaça. Não leva a esposa para sair. Não compra uma roupa nova. Não dá um presente. Só me dá. Que negócio é esse? Agrada a varoa. Leva a varoa para jantar. Compra uma roupa nova. Faz o cabelo. Faz a unha. Não sai com a varoa nem para comer um hot dog lá em Guarulhos. Final de semana a esposa não pode fazer comida não. Que negócio é esse? Uai, só pensa em você? Só pensa em você? É para Deus te restituir o seu casamento. Você tem que agradar a sua esposa. Você também tem que agradar os seus filhos, tadinho dos bichinhos, ficar tudo louco no quintal. Não sai nem na pizzaria, vai mais. Não vai nem no pacote, depois essa criança não para. Você não deixa tempo para os meninos, vai dando uma volta de bicicleta aí de quadrilha que não paga nada. Paga o sorvete para os meninos. Cadê os meninos do Glória? É assim ou não é? Você precisa entender que você tem que deixar tempo para a sua casa. Você precisa deixar tempo para a sua área espiritual. Você precisa ter tempo para a sua área financeira. E você precisa deixar um tempo para você. Que muitas vezes você quer cuidar de todo mundo. E você não cuida de você mesmo. Não vai no médico. Fica aí só levando carga. Todo mundo chega em você, ó. Segura aí. Segura aí. Aí tá cansado. E vai falar que a culpa é dos outros. Larga você, vai uma hora no cinema. Faz que não Ademir, vai no Ventaragão. Fala, hoje é meu dia. Não? Vou comer aquela anchova, não é, Ademir? Não é? Trabalha pra caramba, não vale a pena? Ali, ó. Pode vir, ó. Primeiro corte. É de crente, irmão. É seu tempo. Talvez é chupar um sorvete e falar assim, que sorvete? Quanto tempo faz você chupar um sorvete? Quanto tempo faz? Você não chupa um sorvete? É uma coisa tão simples. Pastor, eu não estou entendendo, porque você não ficou preso. Você não ficou preso, você não sabe o valor de um sorvete. E aqui afora tem um sorvete e a pessoa não pode chupar. Na cadeia não tem. É coisa simples, né? Numa casa de recuperação não tem um sorvete. Pastor, eu não estou entendendo. É Deus olhando para o vaso e falando assim, eu preciso fazer um vaso novo. Mas ele precisa se dispor para colocar, para cuidar de tudo aquilo que eu coloquei na mão dele. Ele precisa se dispor para cuidar da sua casa, dos seus filhos, da sua família e dele. Para ele ser um vaso novo. Alá o oleiro ouvindo a voz de Deus. Alá o oleiro ouvindo a voz de Deus. Alá Jeremias entendendo aquele cenário. Então Deus levou Jeremias ali para falar assim, ó como é que o povo está fazendo. Ó como é que o povo está me tratando. Lembra aquele povo, Jeremias, que me buscava, hoje não me busca mais. Lembra aquele povo que tinha tempo para mim, hoje não tem tempo para mim mais. Mas fica tranquilo, Jeremias. Eu estou disposto a restituir a sua casa. Eu estou disposto a restituir a sua vida. Aleluia. Eu estou disposto a restituir o seu ministério. Aleluia. Mas eles têm que se converter.
primeiro amor. Aleluia. Ah, que saudade daquelas madrugadas. Volte ao primeiro amor. Não perca a essência do primeiro amor. Glória. Não esqueça de valorizar quem dá valor para você. Não esqueça. E quem dá valor para você? Primeiramente Deus. E segundo, sua esposa. E terceiro, seus filhos. Você não pode colocar seus filhos na frente da sua esposa. Primeiro você conheceu quem? Quem está correndo do seu lado? Quem está lutando por você todos os dias? Os filhos vão casar e pronto, falei. Dessa maneira. Ah, lá em casa é primeiro a minha esposa. Amo você, meus filhinhos. Depois, primeiro ela. Foi ela que lutou por mim. Foi ela, foi a minha guerreira. Ela que eu quero viver com ela todos os dias da minha vida. Aleluia. Os filhos depois casam e vão. Eles vão seguir o caminho deles. Mas eu já estou 25 anos. 25 anos de mão dada. Quando eles não tinham nenhum, era eu e ela o sonho. E hoje nós vivemos o sonho. 25 anos não são 25 dias. Aleluia. 25 anos. Fique de pé em nome de Jesus. Existem fases do vaso. E eu já ministrei isso aqui e eu quero deixar algumas fases do vaso. E aqui eu encerro. Em 5 minutos eu encerro. Primeiramente, para fazer um vaso, não é qualquer tipo de barro. É uma argila. E essa argila não é encontrada em qualquer lugar. Sabe quando você vai no rio? Na beira do rio tem aquela lamazinha e do lado da lamazinha tem um barrinho. É ali que Deus pega o material para fazer o vaso. Deus vai lá e pega do lado da sujeira, aonde que estava rejeitado, aonde que ninguém queria, e faz um vaso novo. Quem estava lá no mundo das drogas, no erro, no pecado, nas falhas, e um dia eu olhei, eu teve um encontro com você e fez um vaso novo. Deixa eu ver aqui. Aleluia. E esse vaso vai na mão do oleiro. E o oleiro precisa tratar o vaso. Primeiramente, o vaso é colocado ali na mão do oleiro. Só que muitas vezes, para fazer o vaso, é preciso tirar a pedra, porque tem sujeira. E se o oleiro fazer o vaso com a pedra, ele vai trincar. Então é necessário arrancar toda a pedra, Aleluia. arrancar toda a sujeira, porque é necessário sair o velho homem para vir um novo homem. Cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. Deus é um Deus de restituição. Deus é um Deus de restauração. E quando Deus começa a fazer o vaso, quando o homem começa a fazer o vaso, muitas vezes tem ar. É necessário jogar o barro no chão e pisar, para arrancar todo o ar. Porque se jogar ele assim, quando ele está fazendo, ele trinca. Cutuca seu irmão do seu lado e diga assim: você é vaso ou é caneca rachada? Tem que tirar o ar, senão ele trinca. Ah, pastor, está doendo, está machucando. É Deus tirando o ar. É Deus tirando todo o eu. Porque um tal de eu faço, eu mando, eu quero. Não, aqui na casa do oleiro, quem manda é o oleiro. Quem cuida ainda é o oleiro. Quem é o dono da casa ainda é o oleiro. E você é apenas vaso, eu sou apenas pó. E a casa ainda tem dono. Deus sabe como faz o vaso. E depois então, está na mão do oleiro. O oleiro está trabalhando
trabalhando. O oleiro está fazendo vaso. Aleluia. E depois que o vaso está bonito, está lindo, está maravilhoso, é necessário ir para o fogo. O vaso ainda tem que passar no processo do fogo para criar estrutura, para aguentar os ventos da vida. Como diz o meu pastor, bater casco de jacaré. Isso vai te dar experiência. Ah, pastor, eu estou passando pelo processo, eu não estou entendendo. É Deus falando, isso vai ser testemunho lá na frente. E através desse testemunho você vai pregar minha palavra, porque você vai falar com autoridade aquilo que você viveu. Então muitas vezes Deus te coloca no fogo para te dar estrutura. Fica tranquilo, o oleiro sabe trabalhar com vaso. Aí o vaso está lindo. Já foi tirado, já foi moldado, está bonitão, já passou pelo fogo. Mas tem algo que mostra se o vaso é de honra e se o vaso é de desonra. O barro não tem valor nenhum. Você pega um saco de barro, pede R$1.000, vale? Não vale? Deus podia fazer você de qualquer coisa, de ouro, de prata, de diamante, mas Deus escolheu o barro. Aleluia. É para você entender, sem Deus você não é nada. Ele é tudo na sua vida. E esse barro então é feito um vaso, mas o que mostra se ele tem valor ou não é o que você coloca dentro do vaso. Aleluia. Porque tem muito vaso aí na esquina de barro com macumba dentro. Não tem valor, mas tem muito vaso aí que vale milhões, porque está cheio de ouro. Tem vaso na igreja que está cheio de unção, cheio da presença de Deus. O que mostra o valor do vaso é a presença. O que mostra o valor do vaso é o que está dentro e o que você tem colocado dentro do seu vaso. A melhor coisa que você pode colocar dentro do vaso é a presença. A melhor coisa que você pode colocar dentro do vaso é a unção de Deus. Então volta para sua casa nesta noite dizendo: me refaz, Senhor. Volta para sua casa dizendo: eu quero ser um vaso novo. Arranca tudo que não provém do Senhor na minha vida. Eu preciso ser uma pessoa melhor. Eu preciso converter dos meus pecados. Feche seus olhos nessa noite. Este momento é momento de você pedir perdão para Deus. Eu sei que você não é santo. Eu também não sou. No dia que você for santo, vai para a glória, meu filho. Porque nessa noite é noite de se converter. É noite de pedir perdão pelos seus pecados, por aquilo que você fez, que você pensou, que você imaginou. Pede para Deus arrancar esse coração de pedra. Pede para Deus arrancar essas pedras desse vaso. Ou você quer passar no processo do fogo? Comece a orar. Comece a lembrar daquela pessoa que era para você perdoar e você não perdoou. Pede para Deus te ajudar e arrancar essa mágoa. Pede para Deus te ajudar para você arrancar tudo que não provém do Senhor na sua vida. É momento de você orar, é você e Deus. Fala: Senhor, me ensina, Senhor. Me ensina, Senhor Deus, a voltar ao primeiro amor, a ficar apaixonado pela sua obra, a eu ler a sua palavra, Senhor, a eu me envolver mais com as coisas de Deus. Me afasta, Deus, desse celular, ó Deus, dessas amizades, ó Deus, que não provém do Senhor, desses vícios, Senhor. Pede para Deus para te afastar do pecado. Faz um voto, faz uma aliança com Deus, para ser uma pessoa melhor. É noite, você não pode viver do mesmo jeito que você está vivendo.
igreja, Senhor. Deus, primeiramente pedimos perdão, ó Pai, pelos nossos pecados, Deus. Deus, pedimos perdão, ó Deus, pelas nossas falhas, Senhor. Diante do seu altar, ó Deus, nós se quebrantamos, porque sua palavra diz que o coração aquebrantado aclama a presença de Deus. Deus, quando Davi pecou, Senhor, Davi errou, Senhor, ó Deus, ó Pai amado, ele chegou diante de ti e disse: tira de mim qualquer coisa, mas não tira seu espírito. Deus, diante do seu altar, ó Pai amado, Deus, ora com a sua igreja e faça a oração de Davi: cria em mim um coração novo, renova em mim um espírito reto, renova, Deus, a força dos seus filhos, renova, Deus, ó Pai amado, Pai querido, a unção, ó Deus, dos seus filhos, Senhor. Não deixe que eles desistem, não deixe, Deus, que eles olhem para trás, Deus, mas pega na mão deles, ó Pai, como vaso na mão do oleiro. Deus, em nome de Jesus, aplauda o Senhor Jesus. Eu encerro dizendo: Aleluia, Deus. a pessoa, quando vai comprar uma carteira de cigarro, o próprio cigarro agora está pegando. Está escrito assim, ó: pare de fumar, porque cigarro dá câncer. Você pega outra carteira: pare de fumar, porque cigarro mata. A pessoa pega uma garrafa de bebida e diz: pare de beber, porque isso pode te levar à morte. Nós todos os dias temos a oportunidade de recomeçar. A mensagem foi pregada. Aleluia, Deus. Como eu ministrei outro dia nessa mesma mensagem numa casa de recuperação. O jovem que estava aí sentado saiu e foi roubar. No outro dia não teve outra oportunidade. Se eu não tivesse pedido perdão, talvez eu tinha descido da sepultura, talvez estava no hospital até hoje. Então não perca a oportunidade de ser uma pessoa nova. E aplaude ao Senhor Jesus.